Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho para vocês como que eu faço para traçar os pontos de suporte e resistência de fibo, porque o fibo ele serve para ajudar a gente a auxiliar até onde o preço tende a estar corrigindo e dali ele voltar a mostrar uma reação e ir de novo em direção à tendência. Também serve para a gente definir como um alvo, tá? Eu vou estar mostrando isso para vocês no gráfico, como que eu traço e como funciona. Legal? A princípio, são duas ferramentas principais de Fibonacci que eu uso, tá? Uma delas é a projeção de Fibonacci, que ela precisa de 3 pontos para ser traçado, tá? E aí ela coloca no gráfico os pontos de Fibo, e a retração de Fibonacci, que ela precisa só de 2 pontos para ser traçada, e também já desenha aí no gráfico os pontos relevantes de Fibo pra gente. Legal? Bom, eu vou começar para vocês falando sobre a projeção, tá? Que ela é usada para determinar as regiões de briga e alvo, tá? Como que funciona? Pegando aqui eu gosto de traçar Fibo em gráfico de tempo, tá? E a partir do 15 minutos, porque ele facilita a você enxergar no gráfico pontos relevantes de topo e fundo, que é o que a gente precisa para estar traçando o Fibonacci, tá bom? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Aqui, dia 28 e 29 de novembro, ele fez um fundo duplo, fez um W, rompeu esse W, foi embora para cima, tá? Então aqui a gente tem um fundo, podemos usar como ponto 1, um topo, podemos usar como ponto 2, e aqui no dia 5 ele fez um novo fundo, que a gente pode usar como topo 3. Ah, por que usar esse, não esse, não esse, não esse? Por quê? Esse foi o ponto mais relevante. O fundo que ele bateu, reverteu a tendência, que estava vindo só de queda, e aqui ele não perdeu mais. Aqui ele fez um novo teste desse fundo aqui, tá ok? Como que a gente vai estar traçando esse Fibo? Na retração a gente vai pegar aqui a projeção, né? Projeção de Fibo. Vamos pegar esse fundo aqui, esse topo aqui e esse fundo aqui. A gente traçando esses 3 pontos, ele vai projetar para a gente para onde o preço tende a ir continuando o movimento, ok? Então vamos lá, quais são os pontos de Fibo? 38,2, 50%, 61,8, além e os 100%. Além desses que já são padrão da configuração, eu adicionei o 80%, que eu acho que é um ponto bem relevante e bastante de briga, tanto que pode ver que é o primeiro instante que ele bateu aqui, ele brigou nessa região, antes de ir até os 100%, e depois ele tentou corrigir aqui também, deu uma segurada na região dos 80% de Fibo. Legal? Então, ó, com base nesses 3 pontos, a gente foi capaz de traçar um alvo de 100% de Fibo, que foi exatamente onde o preço foi, primeira vez, e depois onde ele teve a testar de novo, e onde ele acabou fechando hoje de novo. Está se tornando uma região bem relevante esse preço. Por quê? Porque é 100% de Fibo, ok? O que ele continua indicando para a gente, o Fibo? Que se ele romper esse preço, ele vai vir aqui testar esse topo anterior. Rompendo esse topo anterior, ele busca 3363, que é o 161 de Fibo, que é o próximo alvo após o ganhar o 100%. Legal? Então essa aqui é a projeção de Fibo. A gente precisa de 3 pontos para estar traçando ela, ok? No caso de compra seria um fundo, um topo e um novo fundo. E aí ele projeta a continuidade do movimento, legal? Até onde o preço tende a ir, ou até onde ele pode vir a brigar. Aqui, como ele já bateu várias vezes 100%, eu diria que esse alvo aqui já foi atendido nessa projeção. Se ele vier a ganhar força novamente, tende a subir mais um pouquinho. E aqui você pode ver que nesse mesmo Fibo, esses pontos são bem relevantes, porque muita gente usa Fibo. Então aqui ó, ele brigou nos 80, aqui nos 80 de novo é região de briga. Aqui ele tentou perder essa região, segurou no 61,8, tá vendo? Segurou aqui e voltou para cima, que também é um ponto de Fibo. Nesse momento aqui teve muita briga nessa região. Legal? Então eu gosto de traçar o Fibo para me determinar alvos e regiões de briga. Legal? Então essa aqui foi a projeção de Fibo.
Agora eu vou mostrar para vocês como a gente traça a retração, tá ok? A retração, ela é um pouquinho mais fácil, porque ela só usa 2 pontos. Então a gente precisa de um fundo e um topo. Legal? Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, para ficar mais fácil da gente estar traçando. Então a gente pega aqui a retração de fibo, vamos estar colocando aqui no fundo, relevante, e o topo também. Legal? Bom, aqui a gente tem o valor onde o preço tende a corrigir. Então, uma vez atingido o alvo aqui em cima, e ele demonstra que vai corrigir, até onde ele pode corrigir e manter o movimento. O ponto mais relevante da retração de fibo são os 50%. Porque 50% é exatamente metade do movimento todo que ele fez, né? Que ele tende a corrigir metade para voltar a subir. Então aqui a gente pode notar que a gente tem um ponto zero aqui embaixo, que foi a mínima, o fundo mais relevante aqui dessa queda toda, onde teve a reversão para cima novamente. E aqui em cima a gente teve o alvo, que foi a máxima, né, 100%. E o ponto de briga, 61,8, mais uma vez é um ponto relevante, né? Aqui eles mudam de posição porque a gente está usando a retração. Aqui ele indica mais um ponto de briga, que segurou aqui, aqui. E os 50%, que vocês podem notar que uma vez que ele atingiu o alvo, ele não perdeu mais os 50%. Em nenhum momento, nem nos 15 minutos, ele fechou um candle abaixo dessa região, que indica que é uma região de forte suporte, que eles estão querendo com que o preço suba novamente. Daqui ele bateu uns 50%, ganhou bastante força, subiu novamente. Aí veio corrigir, ficou trabalhando entre os 61,8% e os 50% e subiu novamente, passando a região dos 80% aqui em cima de Fibo. O Fibonacci da retração ele serve para mostrar para a gente até onde o movimento de alta não vai estar comprometido. Enquanto ele estiver trabalhando acima dos 38,2, ainda caracteriza a alta. Agora, se ele começar a bater nessa região, voltar, bater aqui, voltar, é uma consolidação. A gente vai entrar em consolidação, ok? Então, se ele bateu e se perdeu 38,2, desconfigura o movimento de alta que ele vinha desenvolvendo aqui, e a gente tem que aguardar algum pivô de reversão, ver se ele vai estar subindo de novo ou em que ponto ele vai estar fazendo um novo fundo. Legal? Então, recapitulando, a projeção, nós precisamos de 3 pontos para estar traçando ela, e ela vai identificar para a gente até onde o preço pode ir, e as regiões de briga que ele tende a dar uma segurada, ok? E dar os nossos alvos. E a retração, a gente precisa de 2 pontos para estar traçando ela, se for para alta, um fundo e um topo, e se for para baixo, um topo e um fundo. E com isso a gente vai identificar as zonas de Fibo, onde o preço tende a brigar, segurar, ok? E Fibo é um ponto muito relevante, que muita gente usa. Eu vou estar achando algum vídeo que explique mais sobre o Fibo, para estar anexando para vocês aí no grupo, para vocês terem um pouco mais conhecer ao fundo o que é o Fibo. E essa é a aplicação prática que a gente pode estar fazendo dele, tanto da projeção quanto da retração, para determinar os alvos e determinar os pontos de suporte, resistência e a continuidade do movimento. Tá legal, gente? Bom, esse aí foi o vídeo de hoje, dando uma explicada rápida sobre Fibo. Bons trades a todos e até o próximo.